pediram que 100% das licitações de compra seja feita em nossa cidade. Eu também gostaria que fosse dessa maneira. Tá? E a gente tem divulgado de forma muito ampla, jornal, rádio, né? O próprio edital que fica aqui. Ocorre que tem empresas, e vocês sabem disso, que não tem a legalidade deles. Tá? Então cabe a nós cobrar essa legalidade, mas cabe também, acho que a própria associação cobrar a legalidade para ter toda a parte documental das empresas, né, regularizada. Então essa é a situação em relação à regularidade das empresas. A outra é que tem materiais que não temos aqui na cidade. Tá? Isso é obrigado a buscar recursos, né? O exemplo está aí, o medicamento, por exemplo. Tá? Não temos condição de comprar, por exemplo, da farmácia central ou da farmácia Medifarma, sabendo que eles são já a parte da ponta, né? E tem a distribuidora que vende medicamento no mínimo a 20%, 30% a melhor, sem mesmo licitação. Tá? Peças, né? A gente tem dificuldade em relação a peças. Tá? E assim vai. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho pela associação, no sentido de que as peças existentes, material de expediente, sejam um preço compatível, né, com o mercado lá fora, porque não é justo eu ter que pagar 50% só por uma opção de preferência, tanto que a determinação que nós temos no departamento de compras, né, é que quando a diferença, né, seja até 10% a maior, que esse 10% a maior compra aqui. A gente não está, é 10% a maior. A gente tem que o preço de 10% a menor lá fora, vai dar preferência aqui. Tá? Então é isso que tem sido. Reforma da Praça Central. Então aqui, além da reforma, tem já prometido, né? O banheiro que o pessoal tem cobrado, né? Então isso aqui está na programação. Padronização das calçadas. Também está no projeto, né? Isso aqui é uma cobrança não só vossa, o próprio Ministério Público tem cobrado padronizar para acabar aquele alto de baixo. Esse da avenida a gente teria que contar com a parceria, inclusive, dos... Agora, o que ocorre? Nós estamos cobrando hoje uma lei que é de 12, 13 anos atrás, né? Onde não existia sequer cobrança de calçado. Aí cada um foi fazendo a calçada do jeito que podia. E tem um grave problema. Ali na avenida, o asfalto foi feito antes das calçadas. Aliás, as calçadas foram feitas antes do asfalto. Tá? Então tem lojas lá que o desnível da calçada em relação ao asfalto, ela ficou abaixo. Então o pessoal da engenharia está fazendo o projeto, quando estiver pronto a gente traz aqui. Tá? Conclusão da anel viária, acho que já está em andamento, né? Reforma da Avenida e Canteiro Central. Está dentro desse projeto da padronização da calçada. A ideia, pelo menos do que está lá, é tirar todas aquelas escamas onde o veículo estaciona na transversal e estacionando, ao invés de dar ré para sair, ele avança pela frente e cada canteirinho daquele vira um ponto de travessia. Então nós vamos acabar com aquilo. Tá? Aí vai depender muito da colaboração da associação comercial, porque tem empresa que chega e fala, não, mas eu quero porque quero que abra uma travessia. Né? Igrejas que pedem, os próprios vereadores que pedem. Né? Então, se a gente for atender, e aí, se o vereador pede, né, o comerciante pede, a gente vai atendendo cada um deles, né, o que acontece? Acontece o que aconteceu na Avenida Central. Tá? Acaba prejudicando o tráfego. Né? Tem um planejamento de reduzir na sala que é uma ilha e os carros seriam estacionados também no meio da avenida, né? Aí facilitaria, inclusive, a manutenção do canteiro. Tá? Nessa reforma da avenida, está programado aqui trocar, né, substituir todas aquelas árvores existentes. Isso aqui era para ter feito 5 anos atrás. O pessoal não entendeu. Tá? E agora, vocês estão fazendo a cobrança de uma coisa que 5 anos atrás era para ter sido feito. Né? Existia um projeto, inclusive. Né? Não teve muita aceitação. Esse projeto é prêmio de Rotaceira do Ouro antes do Blairo. Tem né? Então, esse número de estacionamento na avenida. Está compatível com Então, já está dentro do mesmo projeto, né? Estacionamento, canteiro central, praça central, tá? Ela faz tudo em conjunto.
E a ideia desse projeto, né, é realmente um projeto, que não adianta mudar a cara da Avenida Central sem mudar a Avenida Uruguai, Argentina, Brasil, tá? Porque ela é um conjunto. Tá? Então o projeto ela contempla toda a área central, né? E para ter uma cara de uma cidade moderna, tá? O projeto contempla inclusive com as mesmas características, expandindo isso para os bairros. Né? O que nós temos que fazer? Jardim, arco-íris. São coisas que lá está praticamente cru. Né? Então não podemos começar a fazer lá as coisas erradas para daqui a 15 anos corrigir. Tá? Então, essa é a intenção. Conclusão do meio-fio das ruas asfaltadas. Estamos fazendo. Mesma coisa que eu disse, já antecipamos, tá? Da Uruguai, né? Rotatória. Né? A rotatória, não só lá no Hospital Municipal, mas as 4 rotatórias. O Bradesco, ali da Gaivota, da Vida do Zero Grau, né? E ali a rotatória do JF. Todos eles, tá? Vão ser modificados. Tá? Vai aumentar o diâmetro, né? Então, poder entender aqui, né? Então, a calçada, ela avança nesse sentido, né? O canteiro central está aqui, ó, tá? A ideia é aumentar esse canteiro central, né? Então, vai quebrar o canteiro central para poder o veículo realmente diminuir a velocidade. Tá? E além de diminuir a velocidade, a curvatura não vai permitir uma careta. Então aí eu já fico até adiantado que não vem uma solicitação, né, para quebrar depois para poder passar a carreta, porque o objetivo é exatamente inibir a passagem com a carreta. Né? Por exemplo, já está praticamente definido, nós reunimos aqui com os vereadores a implantação da indústria de livração. Né? Vai ter os benefícios da indústria, mas vai ter o lado negativo. Tá? A indústria de ração tem de descarte dos frigoríficos. Tá? E aí? Interessa a indústria? Né? Não na conversação comercial, mas eu vi com todos os vereadores. Tá? A maioria foi a favor, um outro foi contra, mas no conjunto você tem que ter, né? Você gera emprego, gera ICM, gera uma série de coisas. E a partir desta indústria, de repente poderá vir outras. Né? A indústria de calçado, talvez não saiba, não está ainda totalmente legalizada, mas nós temos já 2 fabriquinhas aí. Né? Que tem muita gente usando sapato fabricado aqui em São José, né? E não sabe. Eu não quero fazer propaganda do Calçados Birigui. O Calçados Birigui está com, acho que 11 filiais em diferentes cidades. Né? E fabricando aqui. Tá? Pediram um tempo para legalizar a parte documental, eu acho que é justo, em forma de incentivo que a gente está dando para a empresa poder crescer. Tá? Limpeza da avenida principal durante o período da seca. Esse período noturno já houve uma mudança, né? Até por causa do calor, foi tentado fazer essa mudança no período noturno, mas vocês observam que a maioria das pessoas que trabalham são mulheres. Concursadas. E aí passa a ter problema de elas começam aqui às 6 horas da manhã, né? Aí tem que deixar o café e o almoço com o marido. Tá? Prepara as crianças para ir para a escola. Aí na hora do almoço elas voltam para servir o almoço para os filhos. À noite o marido normalmente não aceita que a mulher venha trabalhar à noite. Então nós já tentamos. E agora nós mudamos o horário para começar a limpar a partir das 6, né, por causa do calor. Mas ela vai até as 8 horas e 8 horas ela tem que estar em casa, senão o marido come. Tá, ônibus para assentamento. Os assentamentos aqui no interior do município, né, tem sido feito aí por particulares. Tá? No decorrer da semana, ele tem um compromisso com o transporte escolar. Né? Nos finais de semana, que ele não tem compromisso com o transporte escolar, eles têm feito aí Campinas. Sexta-feira. Na sexta, né? Na sexta,
No Campinas e no Eles, Pouso Alegre. nos assentamentos, nas escolas do assentamento Campinas, a aula só vai até quinta, né? Por que isso? A intenção foi exatamente de economizar combustível, evitar desgaste dos ônibus, tá? E evitar também a fadiga dos alunos. Porque tem que vir até sexta-feira, se você consegue esticar 1 hora a mais de aula por dia, e é uma viagem a menos por semana, tá? Então essa foi a intenção. E como na sexta então ele está livre, o expediente bancário, o expediente de comércio, né? Então o compromisso dele é até quinta. Na sexta e no sábado ele está liberado para fazer as coisas particulares dele, tá? Então o Pouso Alegre já tem sido feito dessa maneira, Campinas tem feito dessa maneira e acho que estendeu agora aqui para o Santana ainda não, porque Santana, a grande maioria possui veículo, moto, tá. então eles têm, e a proximidade com a cidade, os primeiros lotes vão até de bicicleta, né?